Isso é saudável. E isso também pode ser uma extensão do nosso culto a Deus. Você é bem-vindo no nosso meio, na casa do nosso Deus. Nós chegamos aqui cedo para fazer os últimos reparos do ensaio e estamos aqui em espírito de culto, de adoração ao nosso Deus, e queremos passar para você uma mensagem muito simples da Páscoa, da ressurreição de Cristo, mas mesmo sendo simples, sendo também singela, parte do nosso coração para a sua vida. Pela manhã nós estivemos aqui reunidos, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a mensagem da ressurreição de Cristo, e nessa noite nós convidamos você para cantarmos o hino da Páscoa. Você conhece o hino da Páscoa, se leu o boletim deste mês de abril. Nós temos ali uma reflexão sobre o hino da Páscoa, a meditação do boletim. E na tradição judaica, toda a Páscoa era celebrada com o Salmo 113 a 118. O povo de Israel se reunia em família, em torno do cordeiro pascal, imolado, sacrificado. E as famílias então cantavam os hinos 113 a 118 dos Salmos. Nós não cantaremos todos esses salmos, mas nós vamos ler o Salmo 113 nesta ordem. Se trouxeram ofertas e dízimos, esse é o momento oportuno para trazermos e colocar aqui no ofertório. Você que está nos visitando, fique à vontade, esse é o momento para expressarmos toda a nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem sido e tem feito em nossa vida. Boa noite, irmãos. Eu queria a igreja se colocar de pé.
música com muita alegria, porque a gente só tem a agradecer e a celebrar pelo que Ele fez pela gente. Acompanhe com palmas. de Israel lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai no molho de sopro, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e a adorou. Moisés, todos os anciãos de Israel, lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai no molho de sopro, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios.
Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e a adorou. crocante, trufado, branco, vou comer muito. Tá, mas o que tem a ver chocolate, Páscoa? Não tem nada a ver com Páscoa. Tem tudo a ver. Olha o supermercado lotado, todo mundo compra, todo mundo ganha. Fia, Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Então o que tem a ver? Fia, a Páscoa é a transferência do nosso sofrimento, todo o nosso sofrimento para Jesus. Como assim? Então, filho, nós somos todos pecadores. E por sermos pecadores, Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Mas por que ele faria isso? Porque ele nos ama, filho. Ama muito, cara. Nos ama muito. Eu vejo
sofrimento ele não bastava? Ele tinha que morrer no meu lugar? Íntegra, somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar o preço. E ele pagou por nós. Filhos, Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho para nos salvar e morrer no nosso lugar. Sim, filho, ele é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Ele Ele é nosso Senhor e Rei, filho. Sim, muito poderoso. Tá, ainda tenho dúvida. Se ele é Deus, por que ele morreu? Ele não é imortal? Filho, explicar para você de outra forma. Ele desceu dos céus, se fez homem, pagou o preço dos nossos pecados com o seu sofrimento, morreu. Mas no final, filho, ele venceu a morte. Venceu a morte? Como assim? Ele ressuscitou, filho. Ressuscitou. Sim, ressuscitou.
E eu pensando em chocolate, Jesus desviou a ira de Deus sobre minha vida, morreu no meu lugar, pelos meus pecados. Como posso estar pensando nisso? Quero aprender mais sobre Deus, quero estar mais com Deus, quero entregar meu coração a Ele. Sim, vamos falar mais sobre Ele, cara. Vamos lá, cara. Muito singelo. Uma mensagem que partiu do nosso coração. Apenas 15 minutos, mas que sintetizou toda a grandeza, a melhor notícia para todos nós. Cristo morreu e ressuscitou. Quem faria isso por nós? Quem se entregaria como Ele se entregou por nós? Quem se doaria como Ele se doou por nós? Gente, se Cristo ressuscitou, então tudo que não tem valor em nossa vida pode morrer. E tudo que tem valor em nossa vida e já morreu pode ressuscitar. Pensem, quem já morreu em sua vida? O carinho pela família, a união conjugal, a reverência ao Deus eterno revelado na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu em sua vida. Cristo ressuscitou. E tudo o que tem valor em nossa vida, que já morreu, pode ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? Amém. Fiquemos em pé, vamos receber a bênção apostólica, depois faremos os agradecimentos, daremos alguns avisos para a nossa igreja. Pai querido, Pai amado, nos faltam palavras para expressarmos toda a nossa gratidão pelo Teu amor incondicional, inefável, inexprimível por cada um de nós. Pai, nós cantamos esse amor, nós meditamos esse amor, nós falamos esse amor, nós refletimos nele quando estamos sozinhos no nosso quarto, ó Deus, ou caminhando pela rua. Mas, Senhor, tudo que nós fazemos ainda é pouco em relação a esse grande amor que o Senhor provou e revelou por nós na cruz do Calvário e no sepulcro vazio. Ah, Senhor, se pudéssemos expressar melhor e mais a nossa gratidão pela nossa salvação em Cristo Jesus. Mas nós somos pequenos, limitados, ó Deus, aceita o nosso culto a Ti, a nossa adoração ao Senhor. Apesar de toda a nossa limitação,
fraqueza. Oh Deus, estamos aqui por inteiros, completamente nas tuas mãos. Toma cada um de nós nos teus braços, apacenta-nos, ó Deus, e aquilo que já morreu em nossa vida, que é tão valioso, nessa noite, pelo nome excelso do Senhor Jesus, seja ressuscitado para a glória do Senhor. Que aquilo que nós já sepultamos, já enterramos, já colocamos uma pedra, já não queremos mais nem saber, ó Deus, porque já estamos decepcionados, amargurados, frustrados, já desistimos de qualquer nova tentativa, mas que é valioso aos teus olhos, que o Espírito do Senhor venha, remova a pedra, desenterre, tire, ó Deus, o que está no sepulcro em nossa vida, para que assim tenhamos reverência, adoração, louvor em nosso coração, pela vida e obra do Senhor Jesus. Pai, cura-nos, liberta-nos. Ó Senhor, conduz a nossa vida em vitória, pelo sangue do Senhor Jesus. E agora, amados irmãos e irmãs, visitantes, que o amor, o sacrifício, a ressurreição, a graça, a alegria, a comunhão, a família, a paz, a verdade, a libertação de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, venham sobre cada um de nós, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Da encenação, porque estiveram presentes, foi trabalhoso os ensaios, houveram encontros, mas também muitos encontros. Foi um tempo assim muito precioso, especialmente para o meu coração. E eu quero, em nome de todos, agradecer a Juliana Flor, que esteve à frente, puxando o teatro coral, a encenação. Fernando também, que nos auxiliou bastante nas vozes, na entonação, no teclado. Letícia, Juninho, que ajudaram muito na encenação, aqui no cenário, melhor dizendo. Enfim, não dá para agradecer nome por nome, porque de fato nós temos aqui uma equipe que trabalhou bem, que esteve unida, e a nossa gratidão para cada um que participou desse evento, desse momento. Nós queremos desde já pedir a oração da igreja, porque nós temos o desafio do Natal. Parece que está longe, mas está aí. Nós queremos aperfeiçoar, nós queremos melhorar, nós queremos fazer de fato com excelência um Natal para a glória de Deus. Nosso muito obrigado pela sua presença, querido visitante, querida visitante. Nós temos aqui pessoas de primeira vez, pessoas já de outras oportunidades. Que alegria ver aqui a nossa irmã Dona Lourdes Minesse. Que grata satisfação revê-la depois de muitos meses, a igreja acompanhando a nossa irmã com intercessão, porque tinha feito uma cirurgia, estava muito debilitada, mas aqui está um milagre no nosso meio. Outras pessoas também aqui estão presentes, alegrando muito o nosso coração. Dê um abraço em quem está do seu lado, nosso visitante querido, nosso irmão, nossa irmã. Não vai embora sem esse abraço fraternal, cristão,